Eu sou Luísa da Rosa Oliveira, estudante de Cinema e Audiovisual na UFPEL. O ciclo permanente de atividade de educação antirracista da UFPEL começa em 2023 como um movimento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ganha força em 2024, movimentando mais de 40 atividades dentro e fora dos espaços da universidade. Em 2025, vem para ressaltar vozes historicamente silenciadas, de um povo que resiste e vive o racismo na pele. Agora, como ciclo permanente de atividades de educação antirracista, porque a nossa luta é todo dia. Assim como essa cidade, a cidade do doce, a cidade construída por mãos, braços e vidas pretas, essa universidade também é nossa. Tem preto aqui, tem indígena aqui e tem quilombola aqui. Em parceria com o jornalista William Machado, damos início ao podcast Circularidade dos Saberes, um espaço de pretos para pretos, para todes. Olá, eu sou o William Machado, jornalista, e na conversa de hoje contamos com a presença do nosso convidado Edgar Rodrigues Barbosa Neto, historiador, antropólogo, doutor e professor da UFMG. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, William, obrigado, Luísa. Um prazer estar aqui com vocês. Bem, Edgar, acho que a gente pode dar abertura no podcast te ouvindo falar um pouquinho mais de ti, assim, né? De onde tu vem, quais são as tuas referências geográficas, culturais, sociais. Quem é Edgar? Bem, Edgar é daqui mesmo. Eu sou pelotense de nascimento, sou um homem branco, de uma família de pessoas brancas, que estudou aqui na Universidade Federal de Pelotas. Eu me formei em História aqui. E depois é que eu fui embora, eu fui fazer mestrado em Antropologia, doutorado em Antropologia fora daqui, em Porto Alegre, respectivamente em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Embora eu tenha nascido em Pelotas, eu cresci numa cidade muito próxima aqui, que é Pinheiro Machado, e voltei para cá na época em que eu fui estudar, fui fazer o curso de História. Então eu sou, assim, resumidamente, eu destacaria essas coisas, e sou uma pessoa que tem uma trajetória dentro, digamos assim, do campo da educação e da universidade, e me identifico muito pela minha trajetória, me identifico muito com esse lugar, né? Bacana, então. Nós vamos começar umas perguntas aqui, né, para nortear esse nosso bate-papo. A gente sabe que você escreve, então, né, sobre tolerar é manter o privilégio intacto, com aparência de escuta. Que tolerância é essa que pode ser uma forma disfarçada de violência? E a pergunta que não quer calar, né? Como funciona essa tolerância na prática? Eu vou contar uma história que é uma história que eu tomei conhecimento dessa história através do trabalho de uma colega chamada Estela Guedes Caputo, que fez um livro muito bonito, muito importante sobre a relação entre crianças de candomblé e escolas no contexto da cidade do Rio de Janeiro, na verdade na Baixada Fluminense. E lá ela conta que em uma conversa com uma professora, essa professora disse a ela o seguinte: é importante que a gente seja tolerante com os estudantes de candomblé, porque em momentos muito assim tensos, quando a gente está falando de coisas que não interessam a esses estudantes, eles podem até mesmo sair da sala, mas se a gente for suficientemente tolerante, eles acabam voltando, porque eles próprios se dão conta de que estavam errados em relação, por exemplo, à recusa de estudar um livro que tivesse como orientação uma perspectiva cristã ou algo do gênero. Então a tolerância é uma espécie assim de uma certa condescendência, uma certa complacência, que cria um pouco essa armadilha, né, que faz com que uma relação muito violenta seja um pouquinho camuflada, de modo que a pessoa que está sendo, digamos, objeto dessa violência possa, na perspectiva de quem está sendo tolerante, obviamente, possa achar que essa pessoa, mesmo sendo vítima de uma violência, vai voltar e vai ser convencida precisamente do oposto daquilo que ela acredita. Essa palavra tolerância, ela ganhou para mim também um outro sentido quando em uma festa, chamada festa Noite da Libertação, que é uma festa que acontece na cidade de Belo Horizonte, numa praça que tem lá, que chama Praça do Preto Velho.
E numa das edições dessa festa, eu lembro que eu cheguei lá e havia um cartaz estendido por toda a praça no qual dizia exatamente isso. Queremos respeito e não tolerância. Então, a diferença me parece que a tolerância é sempre uma consideração fingida, né? E que parte do pressuposto de que a pessoa está errada, mas dá para fingir que não, para ver se ela pode ser convencida do contrário daquilo que ela pensa, né? Então, é uma armadilha, digamos assim, é um veneno, né? E é uma armadilha. Tu fala bastante nos teus textos que essa questão do respeito, né? E tu fala das religiões de matrizes africanas, né? E tu fala que eles têm uma forma de respeito que, inclusive, deveria de ser seguida, né? E tu categoriza, né? Esses respeitos, assim. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? O respeito é uma palavra complexa, ela tem muitos sentidos. E eu acho que um dos sentidos que essa palavra respeito tem, ou pode ter, aí no contexto, por exemplo, né, de uma comunidade de axé, de uma casa de axé, é o sentido de cuidado. Então, eu acho que o que caracteriza, né, uma casa de axé, pelo menos as casas que eu conheço e com as quais eu tenho relação, é essa experiência do cuidado. Ter cuidado na hora de entrar, ter cuidado na hora de sair, ter cuidado em relação a uma pessoa que bate na tua porta, mesmo que essa pessoa traga com ela alguma coisa que esteja distante da realidade daquela comunidade, ela pode ser e deve ser tratada com cuidado, né? Tratada com respeito. O respeito enquanto cuidado, ele está, me parece, também colocado na relação que as pessoas têm com as suas divindades, com as suas entidades, com os seus assentamentos. Então, o respeito tem a ver com uma certa atitude diante da vida, diante da existência, que coloca no centro da vida, no centro da existência, a atenção. Precisamente o oposto da tolerância, que, como eu disse, é uma espécie de consideração fingida. E o respeito não é uma consideração fingida, pelo contrário, é uma consideração vital, no sentido de que é preciso estar atento àquilo que acontece, é preciso ter cuidado diante daquilo que acontece, e essas coisas todas se estendem, me parece, para além, inclusive, da própria comunidade de terreiro, né? Vi muito a presença do respeito, por exemplo, nas aulas dos encontros de saberes que acontecem na UFMG. O cuidado com os estudantes, que chegam até os mestres, que chegam até as mestras com as suas questões, que às vezes são questões muito complexas, e que esses mestres e mestras acolhem, não de modo tolerante, justamente, mas acolhem com muito cuidado, com muita consideração e com muita preocupação no sentido de encontrar possibilidades de caminho, né, para essas questões que esses estudantes trazem. Então, eu acho que o respeito está no centro, né, da experiência de muitas comunidades de mestras e de muitas comunidades de terreiro, eu diria, né? Você fala, né, em relação ao respeito, né, vertical, horizontal e transversal. E ainda escreve, né, respeito e desejar que o outro floresça. O que seria esse respeito transversal? Como se propor isso, né? E em alusão também às escolas e às universidades. A gente que é professor, eu sou professor também, a gente sabe que esses temas, né, essa transversalidade, a gente busca muito dentro da educação. E por óbvio que a gente acaba não conseguindo, né, trazer essa fonte, né, com o respeito a partir dessa transversalidade. Principalmente quando a gente fala enquanto educador, né? Então a gente está tentando ali educar os alunos e às vezes esse respeito tem que partir principalmente às vezes dos colegas, né? Às vezes os próprios professores que estão em loco ali com a gente.
O respeito esse texto, que é um texto que eu escrevo junto com um amigo, um colega, né, que inclusive foi meu orientador de doutorado, Márcio Goldman. Nesse texto nós mencionamos essas 3 possibilidades, digamos, de existência para essa palavra. Uma delas é essa, né, que a gente nomeia, chama de respeito vertical, que é o respeito que alguém que se supõe superior a outrem exige desse outrem, né? Dessa outra pessoa. Então é o respeito como uma exigência assimétrica. Olha, te coloca no teu lugar, ou, né? Entende qual é o lugar em que eu estou né? Te mantém no teu lugar, enfim, esse tipo de coisa. O respeito horizontal, por outro lado, é um respeito que parte de uma espécie assim de igualdade abstrata demais, né? Uma igualdade que supõe um reconhecimento em abstrato, né? Um reconhecimento que está num plano muito abstrato, no sentido de que ele ocupa um lugar assim, de um princípio ou de um conjunto de princípios, ou algo nesse sentido. E a gente acha que essas 2 acepções do respeito, elas não dão conta justamente do respeito nesse sentido que eu mencionava antes. Então, o respeito nessa acepção transversal, ele, resumidamente, ele quer dizer basicamente o seguinte: é possível estabelecer relações entre diferentes, entre existentes que sejam diferentes, enquanto diferentes, ou seja, sem que essa diferença tenha que ser subsumida por uma igualdade abstrata, né? Não, é tudo, né? Somos todos, no fundo, né, casos da mesma coisa, e aí, né, se trabalha com o princípio geral de equivalência, ou então, né, submetendo essa diferença a um princípio de assimetria de hierarquia. A gente acha que as comunidades de terreiro ensinam uma outra possibilidade de existência para essa noção, para essa prática, para essa experiência do respeito, que tem a ver com essa transversalidade. A relação de uma diferença com uma outra diferença enquanto tal. Ou seja, na relação a diferença subsiste enquanto diferença, ela não precisa se tornar uma outra coisa para que a relação possa existir. E é isso que a gente vê, por exemplo, nas conexões que se estabelecem entre divindades, entre entidades, entre pessoas e divindades, entre pessoas umas com as outras, né? Então, são construções de diferenças, de relações, de conexões, de vínculos que se alimentam da diferença, ou seja, vínculos para os quais a diferença não é um problema, muito pelo contrário, né? Ela é um alimento vital da existência. Então, a transversalidade, nesse caso, tem a ver com isso, né? O heterogêneo entrando em relação com aquilo que é heterogêneo, sem que essa heterogeneidade tenha que ser abstraída, né? Sem que se tenha que renunciar a essa heterogeneidade. Perfeito. No capítulo 4 do texto A Maldição da Tolerância, a Arte do Respeito, né, nos Encontros dos Saberes, tu fala sobre a ideia de confluência, né, como um novo modo de coexistência, sabe? Não misturando as diferenças entre os grupos de pessoas de forma neutra, né? Mas de coexistir com potência, né? O que é e de onde vem esse termo confluência? Esse termo confluência vem de um amigo, né, de um grande pensador, né, que foi o Antônio Bispo dos Santos, conhecido também como Nego Bispo. Conheci. Conheci e ele faz parte do meu documentário de mestrado. Que maravilha. Nego Bispo maravilhoso, né? Uma pessoa importantíssima. Uma pessoa incrível, né? Que, enfim, nos deixou aí todos, né, saudosos da presença dele e das coisas que ele dizia, pensava, enfim. E o Bispo tem um livro, né, um livro que ele chamava, ao qual ele se referia como sendo o nosso livro, né? Esse nosso era o nosso, não é nosso no sentido meu ou de nós aqui, mas é o nosso no sentido muito inclusivo, né? Porque ele tinha essa compreensão de que esse livro estava sendo... Esse era um livro que, embora ele tenha sido publicado, que chama Quilombos, Colonização, Quilombos, Modos e Significações,
esse livro, embora ele tenha sido publicado nesse formato, o bispo tinha essa compreensão de que ele nunca parou de ser escrito. Sim. E o livro era escrito, cada luta quilombola de retomada de terra era uma reescrita do livro. Cada movimento realizado por uma comunidade de terreiro, por uma aldeia indígena, por um povo indígena, era a reescrita do livro. Então, a vida de quem luta pela vida é um modo pelo qual o livro continua sendo escrito, embora tenha sido publicado naquela forma, né, que a gente conhece. E a palavra confluência é uma palavra importante nesse livro. Ele resume essa palavra no livro dizendo: confluência é um modo específico de ajuntamento, de conexão, né? Ele diz assim: nem tudo que se mistura se ajunta. E o fato é que as coisas para que as coisas possam se ajuntar, elas não precisam necessariamente se misturar. Quer dizer, elas não precisam se tornar uma coisa só, elas não precisam se fundir, né? A fusão, né, não é um horizonte necessário para que as coisas possam se ajuntar. Então, eu diria que a palavra confluência é uma palavra que tem tudo a ver com aquilo que no texto a gente chama de respeito transversal, né? Que é um pouco essa ideia de que para que as coisas possam se conectar entre si, elas não precisam de jeito nenhum de se fundir. Elas não precisam desaparecer enquanto tais para que delas resulte algum tipo de vínculo, de conexão, de relação, né? Então, a confluência vem daí, né? A confluência foi um presente que o Antônio Bispo nos deu, né? Deu para todos nós ali que temos uma, né, relação com o pensamento dele, uma relação de admiração e de respeito também nesse sentido, né, com o pensamento do bispo. Essa é a origem, né, da presença dessa palavra no texto. Ainda nesse sentido, né, aproveitando, né, as imagens, eu diria, quase as memórias de Nego Bispo, né, que conversar com ele foi um momento para mim ímpar, assim, dentro lá do mestrado, né, que ele participa do meu documentário, né, de dissertação. E o amor pode assimilar, o respeito exige limites. Como a gente lida com essa tensão entre o afeto e a ética no espaço de educação? Como amar sem querer transformar o outro uma cópia de nós? É possível, professor? Essa é uma questão complicadíssima. Eu não sei se eu consigo responder essa questão, porque, na verdade, assim, essa tua pergunta tem a ver com uma situação que a gente descreve nesse texto, que é uma situação que aconteceu exatamente numa aula da formação transversal em saberes tradicionais, que é o modo como o Encontro de Saberes está organizado na UFMG. E essa aula foi dada pelo Tata Camujanã, que é um Tata Jinquice, né, do Candomblé Angola, de um Candomblé Angola de Belo Horizonte, e ele deu essa aula no lugar de uma outra aula que deixou de acontecer porque a professora Mameto Munhandê, de um outro terreiro de Candomblé Angola, não pôde dar essa aula porque ela, no final de semana anterior, foi agredida por um vizinho reiteradamente, que tinha um comportamento, né, reiterado de agressão em relação a ela, um vizinho que era delegado, evangélico, homem branco também e tal, então ele né, disse coisas horríveis, ela foi ameaçada e ela ia dar essa aula e ela nos comunicou: não tem condições de dar essa aula, e aí nós nos perguntamos o que nós fazemos. Aí nós conversamos com o Tata Camujanã que não vamos dar uma aula sobre isso, nós vamos falar exatamente sobre esse tipo de situação. E nessa aula foi que ele nos disse, então, essa frase que está no texto, que é uma frase maravilhosa, em que ele distingue o amor e o respeito, né? Então, o cristianismo, ele disse, veio para nos ensinar o amor. As religiões de matriz africana vieram para nos ensinar o respeito, porque o amor desconhece limites, ou seja, não há limites para esse afeto, né? Esse afeto ele atravessa fronteiras, limiares, né? Sem justamente pode, né, fazer isso sem muita consideração por aquilo que ele está de fato fazendo ao atravessar esses limites. Ao passo que o respeito não, né? O respeito é justamente essa atenção cuidadosa, né, às passagens, aos limiares, às fronteiras, né, aquilo tudo que constitui a diferença. E eu acho que quando ele diz isso, ele não está dizendo que o amor
digamos assim, está condenado, né? Que nós não temos mais nada para fazer com ele, muito pelo contrário. Eu acho que quando ele faz esse contraste, ele está também colocando para a gente uma outra possibilidade de compreender esse afeto, que é o amor, trazendo para esse afeto um pouco mais de terra, vamos dizer assim, né? E trazer um pouco mais de terra é tornar esse afeto mais sensível a essas passagens, a esses limiares, né? Distanciando, portanto, esse afeto de uma outra coisa que ele nos disse, quando se referiu a uma frase dita por algum irmão evangélico, porque ele foi evangélico antes de ser do Candomblé Angola. Amar é entrar no lugar do outro e tirá-lo de lá, né? E é fazer isso em nome do amor, ou seja, eu faço isso porque eu te amo, né? Que é um pouco essa ideia que está no texto também, que é uma ideia que uma epígrafe, né? Uma epígrafe do Bob Dylan, que a gente pegou lá, roubou, e que o Bob Dylan dizia que é possível matar alguém com bondade, né? A bondade mata, né? E a bondade mata no sentido de que, né, a salvação, né, uma certa ideia de salvação que está imbuída, né, de muita bondade, pode ser absolutamente terrível e profundamente violenta para muita gente, né? E essa ideia de salvação é uma ideia que está muito presente em certas religiões de matriz cristã e está muito presente também no campo da educação. Ou seja, muitas vezes certos projetos de educação alimentam, digamos assim, um desejo de salvacionista, um desejo de reforma, um desejo de, um desejo de resgatar as pessoas, ou o que seja, né, dos lugares supostamente horríveis nos quais elas vivem, né? Então essa noção de amor é uma noção profundamente violenta, mas ela não é a única, né? Temos outras, né? Quem leu Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, pode imaginar, né, outras maneiras de caracterizar o amor, né? E diferentes justamente dessa, né? Mas essa não deve ser de jeito nenhum minimizada ou desprezada, porque ela é estruturante de muita coisa que está colocada por aí. A gente já está quase indo, né, ao final do nosso bate-papo, mas eu queria antes que o senhor falasse sobre o Encontro dos Saberes, né? Como nasceu essa proposta, né? Como foi ver mestres e mestras sem diploma formal ocupando cadeiras docentes nas universidades? Essa é uma história que ainda, né, que já começou tem algum tempo e que ainda está acontecendo, né? Ela está em curso e a gente espera que ela chegue, inclusive, para outros lugares, como aqui, né, na Universidade Federal de Pelotas. Ela começa, né, a partir de como tudo que é mais significativo, né, em termos de possibilidade de transformação das universidades, começa fora da universidade. Então começa no âmbito do movimento negro, começa no âmbito dos movimentos indígenas, no movimento de mestres e mestras das culturas populares, que em um momento específico, de um encontro específico acontecido em Brasília, no ano de 2007 ou 2006, agora não me lembro, 2006, se eu não estou enganado, eles levantam, digamos assim, essa pauta política, pública, que é o desejo, né, a vontade e a importância de ocupar lugares dentro do ensino, da educação formal, né, no caso, educação acadêmica. A primeira resposta que se tem a essas reivindicações é uma resposta que vem da UNB, do Instituto Nacional, protagonizada no primeiro momento, né, por atividades e iniciativas do Instituto Nacional de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa. E lá se cria, no ano de 2010, né, um primeiro encontro de saberes, para os quais são convidados mestres e mestras indígenas e, naquele momento, quilombolas, se eu não estou enganado. De 2010 para cá, essa experiência ela se expande para uma série de outras universidades, uma delas a UFMG, na qual eu trabalho, que desde 2014 implementou isso na sua matriz curricular e desde então, desde 2014, ou seja, há 11 anos, né, 11 para 12 anos, a gente semestralmente oferece 3 disciplinas com várias mestras e vários mestres, né, de saberes
tradicionais que vão ao FMG para dar aula e para, né, falar dos e a partir dos seus conhecimentos. E eu acho que essa é uma experiência, como diz o próprio Zé Jorge Carvalho, é uma experiência complementar, né, politicamente complementar a uma outra experiência, que é a experiência da política de ação afirmativa, de cotas étnico-raciais. Daí porque ele se refere ao encontro de saberes com uma política de cotas epistêmicas, né? Através políticas de cotas epistêmicas, através das quais não entram apenas os saberes, esses saberes, né, chamados assim, né, chamados de tradicionais, mas também aqueles que são, digamos, os portadores, né, desses saberes. E entram precisamente como professores e como professoras. E isso tem um efeito, eu diria, modificativo, né, na universidade, que é muito grande e que eu acho que a gente ainda está tentando entender, né, as dimensões desses efeitos, dessas consequências. Mas a gente já percebe isso no campo da pesquisa, a gente já percebe isso no campo do ensino e a gente já percebe isso também no campo da própria extensão, né? Que num certo sentido é invertida, né? Ou seja, não é a universidade que sai de si, né? Mas é a universidade sai de si própria pela presença de corpos que foram historicamente excluídos dela, né? Então, alguma coisa que tem dentro da universidade que impediu historicamente que esses corpos estivessem presentes, né, começa a ser empurrado para um lugar assim de... enfim, não vou dizer, né, um lugar menos importante, porque está aí ainda, né? Mas sem dúvida é um pouco secundarizado e esses corpos começam a trazer esses corpos e esses pensamentos, né, esses espíritos também começam a trazer outras possibilidades de existência para aquilo que se faz na universidade, como a pesquisa, o ensino. Que é o próprio pilar, né? Nós temos o pilar da universidade, exatamente. Principalmente a universidade, né, pública, que nós temos esse pilar de pesquisa, ensino e extensão. Exatamente. Né? E trazer essa aproximação junto à comunidade. Né? Exatamente. Então torna extremamente relevante. Né? Exatamente. Mas diz uma coisa assim, o que faz um saber ser legítimo? As pessoas, nós, né, normalmente, por uma série de influências, temos a ideia de que o modelo de confiabilidade para tudo é o modelo universitário, da universidade, acadêmico, os saberes, né, da academia. E, de certa forma, né, porque a ciência ela vem para transformar, para modificar, para... Mas, assim, o que legitima um saber? Eu diria que não tem nada dentro do próprio saber que faça com que esse saber seja mais legítimo do que outro. Nenhum saber, qualquer que seja ele, nem a ciência experimental, nem a ciência de campo, qualquer que seja ela não traz consigo uma legitimidade maior para existir do que um outro saber, né? Então, se um saber é considerado mais legítimo do que outro, é porque ele está localizado num mundo, numa sociedade que se estruturou de forma hierárquica, né? E que, se estruturando de forma hierárquica, passou a reconhecer certos saberes como sendo mais legítimos do que outros. E então, o encontro de saberes ele é um movimento também, eu diria, de democratização epistêmica da universidade, no sentido de que o que ele quer não é que as ciências europeias, de matriz europeia, deixem de ser ensinadas, obviamente não é disso que se trata, né? Mas a ideia é que elas deixem de ser as únicas presentes dentro da universidade e que possam coexistir, né, coabitar com outros tantos saberes, né, que existem, às vezes até há muito mais tempo, né, do que esses saberes chamados científicos e que são tão significativos, relevantes, complexos, interessantes quanto os chamados saberes científicos. Então não tem nada no saber que faça com que ele seja hierarquicamente superior a um outro saber, né? Essa superioridade vem de um outro lugar, né? Vem de uma maneira de organizar os saberes que tem a ver com uma sociedade que é, nos seus assim, pilares assim, mais estruturantes, atravessada por um processo de racialização, de genderização e tudo mais, né?
É isso que dá essa... Né, E essa legitimidade, né, que a Luísa está falando, é isso que, né, invisibiliza, né? Que se a gente for, né, mensurar como o senhor está falando, essa relação a um saber maior que o outro, né? A gente acaba invisibilizando e criando esses problemas norteadores que nós temos no contexto social brasileiro, né? Principalmente sociológico, vou puxar para o meu lado também, né? Sociológico, a gente acaba invisibilizando, a gente acaba perturbando, né? O que a gente vem falando, inclusive, em relação de respeito, tolerância, né? Dos diferentes saberes, não somente o científico. E um outro ponto também, a gente já está encerrando, mas é a relação, o senhor falou dos movimentos sociais, né? São importantíssimos para que a gente possa ter essa construção. Então, quando a gente fala em legitimidade, quando a gente fala em saberes, a gente precisa perceber que os movimentos sociais, eles são importantíssimos, né? Gosto muito do Manuel Castells, né? O professor Castells vai falar sobre isso, né? Que essa movimentação que a gente tem de espaço, ela não se dá somente nessa relação, né, globalizada, né, no todo, mas sim também no loco, né, onde a gente está. Então, por exemplo, hoje aqui a gente está dentro de uma conversa, nesse diálogo, a gente também está trazendo essa possibilidade de se movimentar, mais do que um movimento social propriamente dito, né? Então, nessa realização. A gente gostaria já de começar a lhe agradecer, né, por essa tarde, né, maravilhosa de conversa, né, perceber que essa conversa ela pode ecoar o que está acontecendo, ecoar e circular, né, a partir do respeito, não só com uma palavra bonita, mas nessa prática viva dentro da universidade, né? Eu que agradeço, né, a vocês por essa nossa conversa. Eu acho que a gente passou aqui, né, por alguns temas que, claro, a gente poderia ficar mais de um turno conversando sobre vários turnos, né, vários dias conversando sobre esses. Mas a gente passou, né, enfim, por temas que são absolutamente sensíveis, de um ponto de vista político e também de um ponto de vista pedagógico, vamos dizer assim, e que tem um grande potencial de modificação, de transformação do estado de coisas, né, tal como colocado hoje dentro das universidades, eu diria, né? E o próprio Nego Bispo, o próprio Antônio Bispo reconhecia, né, eu li, saiu agora, então eu queria deixar isso saiu agora a gente vai descobrindo entrevistas que o bispo deu, né? Elas vão sendo publicadas, continuam sendo publicadas, né? Muito impressionante, né? Ele conhecia muita gente. E ele saiu uma dessas entrevistas publicadas por uma revista da USP ontem ou anteontem, eu estava lendo justamente, e ele diz isso para esse entrevistador, que ele achava que, embora as universidades fossem, enfim, lugares, né, nos quais eram chocados os ovos do colonialismo, ele dizia que eram chocadeiras, né, dos ovos do colonialismo, era a visão que ele tinha. Ele, né, como ele diz, da pedagogia do impacto, né, ele falava isso. Ele achava que o encontro de saberes, no entanto, era uma possibilidade interessante no sentido de fazer com que esses ovos do colonialismo pudessem ser gorados, né, dentro da própria universidade, né? Então eu gosto muito de pensar nessa ideia de que o encontro de saberes seja uma possibilidade de gorar os ovos do colonialismo, ou seja, tentar evitar que esses ovos, né, sejam, né, digamos assim, continuem dando frutos, assim, né, para coisas que a gente acha que precisam ser transformadas e modificadas, né? Então acho que nós passamos um pouco por todas essas coisas nessa nossa conversa de hoje. Eu agradeço muito a vocês. A gente que agradece, professor Edgar, né? E com essa conversa, assim, a gente espera que todos sejam livres, né, para ocupar com plenitude e legitimidade esses espaços que são de todos, né? De todas, todos e todes. Exato. Então, que isso seja circular e que o saber é circular, né? E longa vida e plena vida para as circularidades de saberes, né? Que é o podcast que vocês estão aqui, né, criando, né? E também já vamos deixar dito aqui, né, que o Notório de Saber acontece na universidade aqui na UFPEL também, né? São atividades que acontecem dentro do ciclo de atividades, ciclo permanente de atividades de educação antirracista. Normalmente acontecem no Espaço de Arte Popular, na Benjamin. E
E deixamos o convite, então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre, né, pode ficar atento aí nos canais de comunicação do ciclo, o Instagram, @CPAEAUFEPEL, tá? E fica o convite a todos aí que quiserem estar somando, se juntando e conhecendo e falando sobre essas questões, né, que são tão importantes para nós. Foi mais um episódio do Educomunicação em Foco e o primeiro de Circularidade de Saberes. Se você gostou, compartilha, espalha e fala sobre ele, porque como diz o ciclo, a nossa luta é todo dia. Vem com a gente!